Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula aqui do canal do Ciência e Brisa. Essa aula está vinculada ao curso de fluidos magnéticos, né? Como vocês devem já estar acompanhando. E eu queria na aula de hoje assim fazer uma recapitulação dos assuntos que eu abordei na última aula para tentar dar um pouco mais de clareza para esse assunto que vem sendo aqui abordado. Eu até já meio que preparei aqui algumas lousas, enfim. Porque a minha ideia, na verdade, é fazer um resumo desse discurso que vem sendo construído para que a gente consiga chegar nessa equação da energia para um fluido magnético. Eu sinto que existem muitas confusões em torno desse assunto, desse tema, e eu mesmo, assim, se não ficar muito atento, é fácil eu me confundir. Assim. E eu senti que na última aula eu terminei a aula e ficou assim um sentimento no ar assim de muita informação, de muitas ideias soltas, e eu senti no meu coração assim essa necessidade de dar uma coesão maior para essas ideias, né? Eu sinto que o trabalho do professor, em grande parte, é um trabalho de organizar, né? Organizar ideias, organizar uma cronologia discursiva, organizar uma sequência de argumentos que vão se encadeando, se desenvolvendo, se conectando para dar um nível assim de clareza, de entendimento, de profundidade, de compreensão sobre um determinado assunto. Então, assim, eu terminei a última aula e eu perguntei para os meus alunos que estavam assim sincronamente comigo, né, que eles tinham achado e tal. E um deles falou assim, professor, foi mais confuso do que quando começou a aula. E eu falei na hora assim, bom, isso é bom, significa que tem bastante informação aqui, né? Bastante várias portas para a gente meio que abrir e tentar ali navegar, entender, destravar, para a gente poder prosseguir aqui. Mas eu senti depois desse feedback uma necessidade de meio que organizar um pouco melhor aqui os conteúdos antes da gente ir para o próximo passo. Então hoje vai ser uma aula meio que de recapitulação e de encadeamento de algumas ideias e de algumas equações que apareceram na última aula, para a gente poder ter um pouco mais de clareza nesse caminhar ao longo do processo dedutivo da equação da energia para um fluido magnético. Assim, eu acho que isso é muito importante. E mais do que isso, né? Nesse contexto de um curso de fluidos magnéticos, eu tenho que ter muito cuidado com a maneira, né, na qual eu apresento assim os assuntos, porque é um assunto muito novo e diferentemente de alguns assuntos mais clássicos, sei lá, transferência de calor, equações diferenciais, né, um curso de cálculo, que são já matérias muito consolidadas, que tem livros muito antigos já, livro-texto e tal. Essa matéria assim é uma matéria que tem muitas questões em aberto até hoje, porque é um assunto que começou a ser explorado assim mais recentemente, né? Então, assim, por ser mais novo, eu tenho que ter um cuidado extra nos meus argumentos assim para não gerar confusão ou dúvida em vocês. Então, vamos para a aula de hoje, que é uma aula de recapitulação em que eu quero meio que organizar um pouco melhor os conteúdos, os assuntos que eu comecei a ver na última aula, tá? Então, só para a gente fazer uma recapitulação assim, para a gente elencar aqui os principais pontos assim do nosso discurso, né, ponto de partida, os argumentos, as ideias centrais, a gente partiu na última aula de uma equação do movimento, que a gente já não tinha mais tantas dúvidas assim, assumindo nessa equação do movimento, que é essa equação aqui, a primeira, né, de todas, partimos de, essa equação aqui a gente assumiu que as forças de superfície que se manifestavam ou que se manifestariam no fluido, elas viriam de um tensor de tensões, de uma característica constitutiva do material, e aqui dentro teria efeitos magnéticos, mas aquele efeito clássico da força de Kelvin, até coloquei aqui em vermelho, ele vem para a gente de uma força de campo. Eu parti dessa premissa. Eu quero na aula de hoje explorar as consequências que eu vou chegar por uma perspectiva termodinâmica, energética, de considerar que a força de Kelvin vem de uma força de campo ou de considerar que essa força de Kelvin ela pode surgir a partir de um tensor de tensões como uma força de superfície que vai brotar quando tirar o divergente desse tensor. Então, assim, eu parti de um ponto de vista seguro,
né? Eu comentei com vocês assim em aulas passadas que existe toda uma discussão constitutiva que aparece muito nos artigos assim do Rinaldi, do Zahn, do Finlayson, né? De que essa ideia de que os efeitos tensoriais magnéticos eles vão estar associados a uma assimetria nessas tensões que vão vir por um vetor dual que vai estar associado aqui a essa diferença entre a vorticidade e a velocidade angular média das partículas fluidas. Então aqui embaixo eu já estou especificando já quem seria esse tensor de tensões sigma que aparece na equação do movimento e considerando que ele vai ter uma componente newtoniana, né, Navier-Stokes, sem o termo compressível, porque um fluido magnético é a princípio um líquido, então um material incompressível. Aqui eu escrevo geralmente a componente newtoniana em termos de uma pressão, que é uma questão muito discutível. O que é uma pressão para um fluido magnético? Né? Essa é uma questão que você vai encontrar no livro do Rosenzweig, esse livro aqui clássico. Todo mundo já deve ter visto já, eu falo bastante sobre ele. Né? Eu estava inclusive lendo sobre isso ontem, no capítulo 4, em que ele fala sobre a formulação do tensor de tensões de um fluido magnético. Tem uma parte que ele pergunta assim: o que é a pressão no fluido magnético? Não sei se vai dar para ler, mas what is the pressure in a magnetized fluid? Então tem essa questão assim do que seria a pressão. A princípio essa pressão seria uma pressão hidrodinâmica, ou melhor, uma pressão termodinâmica, porque também existe uma questão na mecânica dos fluidos bem clássica, de uma diferença entre o que eu chamo de pressão mecânica e pressão termodinâmica, e essa diferença está associada à intensidade do escoamento. Isso leva a um segundo coeficiente de viscosidade, que geralmente se manifesta em escoamentos em altas frequências e tal. Não é o nosso contexto, aqui eu vou adotar a hipótese de fluido incompressível, estoquesiano, newtoniano, viscoso, né? E essa pressão seria uma pressão meio que termodinâmica, só que eu também estaria também considerando aqui também, nesse contexto, uma componente magnética, né, que estaria associada a essa vortex viscosity, que seria um coeficiente assim de difusão que estaria medindo o tanto que eu vou ter esse mecanismo dissipativo associado a esse escorregamento entre a velocidade angular das partículas e a vorticidade do fluido, que gera uma dissipação e que vai levar à manifestação de tensões extras no material de origem magnética. Isso aqui, em tese, teria que ser regido por uma equação de evolução da velocidade angular interna média das partículas, que é a nossa spin equation. E aqui eu teria basicamente essa relação de um vetor dual com tensor isotrópico de terceira ordem epsilon. Isso aqui vai me dar uma componente antissimétrica das tensões magnéticas. A gente já viu aqui já nesse curso que se eu tenho alguma coisa ali dentro da constituição do material que leva à manifestação de um torque efetivo líquido interno, intrínseco ao material, isso leva a uma quebra na simetria das tensões que se manifestam no material. Então aqui eu estou considerando, na minha dedução de uma equação da energia, o que existe de mais moderno no nosso entendimento, né, em termos de abordagem de como os efeitos não simétricos se manifestam dentro de um fluido magnético. Então eu considerei isso a princípio, e considerando, né, esse cenário em que as forças de Kelvin elas vão se manifestar como forças de campo, ou seja, elas não vão vir do tensor de tensões. O que vai vir do tensor de tensões é sempre Navier-Stokes, mais uma componente magnética vinculada a essa quebra de simetria por esse escorregamento entre omeguinha e omegão, que eu chamo aqui de xi. Eu tenho esse jargão de falar omeguinha e omegão, e geralmente eu associo omeguinha a essa velocidade angular média, e omegão seria esse xi, que seria a vorticidade, né, de uma partícula fluida, que a menos de 1,2 é igual à velocidade angular, né, desse cara aqui. Bom, esse aqui é o Hot de ver. Partindo disso, a gente meio que deduziu uma equação de evolução para a energia cinética de uma partícula material de fluido magnético. E essa equação de evolução ela tinha essa cara aqui. Eu tinha um termo aqui de uma derivada material dessa energia cinética por unidade de massa aqui, né? E com esse ρ aqui fora eu teria uma equação de evolução para a energia cinética por volume. E esse cara estaria vinculado
a esses mecanismos aqui tensoriais. Aparece aqui um div de sigma dot v, só que esse sigma aqui ele é somado com μ0 mh, que é um tensor de segunda ordem, um diático. Esse μ0 mh ele vem da força de Kelvin, então ele vem desse cara aqui, o que é bem interessante. Eu multipliquei essa equação escalarmente por v, reorganizei, usei algumas identidades e tal, e consegui escrever a minha equação de evolução da energia cinética de uma partícula de ferro fluido, escoando na ação de um campo externo, em termos desses caras aqui. Apareceu esse mh com sigma tanto aqui quanto aqui, e aqui apareceu esse cara junto com o termo de gravidade, como se fosse um termo ali de um potencial, né? Tem um div de m aqui, enfim. Esse cara também aqui seria um vetor escalar v. Essa equação inteira aqui é uma equação escalar, né? Uma equação para energia. Energia não tem direção e sentido. E eu também apresentei essa equação em termos de uma tensão efetiva. Tá? Um sigma efetivo aqui, que seria esse sigma mais μ0 mh, e o mesmo apareceria aqui. O termo de gravidade aparece junto com esse μ0 div de mh, não consegui tirar esse cara ou anular, e ele apareceu assim no meu processo de dedução da equação de evolução para energia cinética, ao considerarmos então a força de Kelvin como uma força de campo que não vem do tensor de tensões, né, do nosso fluido. Eu fico assim tocando nesses pontos, pessoal, com frequência, de onde que vem essa força, para onde que vai, porque eu venho de uma cultura muito da hidrodinâmica, assim, saca? Eu sou um fluidodinamicista. Eu comecei a mexer com fluidos magnéticos numa época assim em que eu vinha dessa cultura muito forte e tive que começar a entender como que o pessoal mais de magnetismo, que geralmente é uma galera mais assim da física teórica, que não tem esse costume de trabalhar tanto com CFD, mecânica dos fluidos, pensava. Então, assim, eu vim de uma cultura em que eu aprendi que a força de Kelvin vinha do tensor de tensões, saca? Era o tensor BH para mim, a pressão magnética e o BH e tal. E depois, assim, eu comecei a perceber que já existia uma nova forma de olhar para a coisa que estava se manifestando na literatura, assim, que era essa ideia de você considerar realmente a força de Kelvin como uma força de campo. E essa ideia toda de buscar um tensor equivalente que levava para um tensor de Maxwell, cujo divergente daria a força de Kelvin, como uma viagem matemática, saca? Como uma coisa meio que não física. Até hoje existem ainda assim algumas divergências de opinião de algumas escolas de pensamento em relação a como a gente deve abordar isso daqui. E eu acho que é importante, mais do que a gente meio que saber assim, essa é a equação que tem que resolver, saber como é que a gente argumenta as ideias para chegar nessas equações, porque existem dúvidas assim na nossa área, e eu acho que essas dúvidas elas vão ser sanadas se a gente começar a formar mais pessoas que entendam bem a origem das coisas, né? Mais do que saber assim a equação que eu tenho que resolver para chegar nesse campo de velocidade, nesse campo de temperatura, é saber o que eu estou realmente considerando aqui quando eu resolvo essa equação. Será que considerar, por exemplo, que a força de Kelvin ela pode vir de um tensor de tensões, né? E isso, será que não poderia gerar algum tipo de inconsistência física na modelagem de algum problema? Eu vou chegar nisso na aula de hoje ainda, tá? Então, assim, eu peço um pouquinho de paciência, né? Eu peço bastante atenção, bastante foco aqui, para que a gente tenha muita clareza em relação ao que está sendo assumido, de onde que as coisas vêm, para onde que as coisas vão, tá? Então, aqui eu quis reescrever essa equação de evolução para energia cinética de uma partícula de ferro fluido que escoa na ação de um campo externo, que se magnetiza e tal, em termos de uma tensão efetiva. Aqui a minha tensão efetiva seria esse sigma mais μ0 mh. O sigma ele teria a componente newtoniana, menos pressão e densidade, parcela isotrópica, mais 2ζd. Esse D aqui, nosso tensor taxa de deformação. Eu quero começar a falar um pouco mais de D, de W, de tensor taxa de rotação aqui, porque esses nomes não são à toa, tá? Eu quero dar uma interpretada mais ao final da aula em relação a esse sigma dot dot grad V, enfim. Então aqui eu meio que considerei essa tensão efetiva como sendo a componente newtoniana, mais uma componente magnética que tinha esse termo não simétrico vinculado a esse vetor dual e a vortex viscosity, a esse desalinhamento da vorticidade com a velocidade angular média das partículas,
a menos desse 2 aqui, mais o μh que aparecia aqui, e que vinha da força de Kelvin. Então agora eu já estou considerando os efeitos da força de Kelvin na variação da energia cinética de uma partícula fluida como efeitos que também poderiam ser incorporados por meio de um tensor equivalente. Essa versão aqui, a menos desse μ0 divide mh e tal, seria a versão de evolução de uma equação de evolução para energia cinética de uma partícula material de um meio contínuo aleatório, magnético ou não, de um fluido newtoniano viscoso ou não, de tal sorte que os efeitos assim não lineares eles estariam sendo incorporados por meio dessas tensões efetivas. Eu não consegui anular esse cara aqui. Então a força de Kelvin acabou contribuindo assim explicitamente com esse μ0 divide mh no termo de gravidade, apareceu meio que junto ali, mas eu consegui encaixar esses caras por meio desse diático mh aqui dentro, tá? Agora, olha que interessante, a minha spin equation, que é a minha equação de evolução para omeguinha, para esse momento angular interno médio das partículas, eu tenho considerado aqui, e assim, todo mundo que mexe com fluidos magnéticos tem considerado isso, que esse momento de inércia efetivo, né, de uma distribuição de partículas magnéticas em torno de um ponto de fluido magnético, ele é muito, 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 muito pequeno, porque as partículas são muito pequenas. Então ele é meio que desprezível, de tal sorte que o termo que seria equivalente ao termo inercial da spin equation, ele vai para o saco, ele vai embora, e no final eu posso argumentar que nesses limites assintóticos, isso é bem razoável para a realidade de escala de um ferrofluido, que esse mecanismo vinculado a vortex viscosity dissipativo, de atrito, de escorregamento entre velocidades angulares de partícula e de fluido, ele vai ser instantaneamente balanceado por um torque magnético que vai restaurar. Então, quando eu assumo isso, é como se eu estivesse assumindo que a minha partícula fluida infinitesimal ela é meio que livre de torque. Ou seja, instantaneamente esses desalinhamentos vão se balancear com torques magnéticos. Eu não vou ter um lag, eu não vou ter atraso, eu não vou ter um torque ali que sobre a cada time step que não seja balanceado por um outro tipo de torque, de tal sorte que no final das contas eu tenho um torque líquido efetivo ali. Quando isso acontece, eu caio numa questão muito interessante, porque aí eu mostrei isso na última aula, esse epsilon dot μ0 sobre 2 h vetorial m fica μ0 sobre 2 hm menos mh, que é a parte antissimétrica do tensor hm, então ela tem a ver com uma coisa não simétrica, mas que quando eu somo com esse μ0h, eu recupero só a parcela simétrica do tensor mh. Então, assim, essa consideração dessa restauração instantânea entre esse escorregamento da vorticidade com a velocidade angular média das partículas por meio de um balanceamento com os torques magnéticos, ele leva a uma nova simetria de um tensor que não era simétrico. Então eu ressimetrizo, se é que essa palavra existe, o meu tensor de tensões magnético ao considerar que esses caras se balanceiam para não ter que resolver a minha spin equation. Quando eu faço isso, as minhas tensões efetivas, que vão gerar contribuições na variação da energia cinética de uma partícula de ferro fluido, elas vão depender de uma componente newtoniana, mais a parte simétrica do tensor mh, que vai surgir aqui como contribuição magnética. Em seguida, pessoal, eu apliquei a primeira lei da termodinâmica. Lembrem-se que até aqui eu parti de uma equação assim do movimento. Não usei nada de termodinâmica, né? Usei simplesmente a equação do movimento para chegar numa equação de energia cinética. Em seguida, eu acoplei isso com a primeira lei, né? No qual eu tenho aqui a variação total da energia de uma partícula infinitesimal, e aqui eu considero que essa energia ela teria uma componente de energia interna, um Ezinho, mais uma energia cinética. Aqui eu teria um trabalho das forças de campo gravitacional, uma potência, perdão, porque aqui é variação do tempo, né? Então se eu pego força por volume e multiplico por velocidade, eu vou ter potência por volume. Se eu integro no volume, eu vou ter potência. Isso aqui é watt, isso aqui é uma potência das forças de campo gravitacional. Aqui eu teria a potência das forças de Kelvin, e coloquei aqui inclusive em vermelho, porque aqui eu considerei que elas vinham como forças de campo para manter a minha coerência.
Então eu coloquei esse cara fora do tensor de tensões aqui, que iria gerar também uma potência de forças de superfície via tensor de tensões, e aqui o calor. Primeiro ali na variação da energia igual calor e trabalho, então aqui eu tenho trabalho, esses três primeiros termos trabalho, esse último calor. Só que os trabalhos, separei em trabalho de força de campo e de força de superfície. E de força de campo, gravitacional e força de Kelvin. Né? E aqui a energia total, que é energia interna mais energia cinética. Peguei isso daqui, apliquei algumas relações, teorema da divergência para as integrais de superfície, teorema da localização, subtraí da equação da energia cinética e cheguei nessa equação aqui de evolução para a energia interna de um fluido magnético, que na verdade, olha que coisa maravilhosa, depende só desse fluxo de calor, que eu vou modelar esse cara ainda, e desse sigma dot dot grade V. Olha que coisa mais maravilhosa. E aqui, quem seria o sigma nessa versão? Seria o sigma que eu considerei aqui em cima, velho. Esse sigma original. Essa coisa do sigma efetivo é só uma maneira de eu escrever como esse cara contribui nessa equação de evolução para energia cinética, nessa perturbação da energia cinética de uma partícula fluida. Mas esse sigma efetivo é uma forma assim, interessante e conveniente de eu organizar os meus termos para dar uma interpretação para ele nessa equação. O sigma mesmo, que eu estou aqui considerando a princípio, até agora, em todo o processo, é esse cara aqui. E isso é importante a gente ficar muito ligado, tá? Quem é o sigma, velho? Beleza? Espero que sim, vamos prosseguir. Aqui eu quis fazer, então, uma investigação que eu não fiz na última aula, então isso aqui seria coisa meio que nova. O que teria acontecido se eu tivesse partido de um outro ponto? Ou seja, se eu tivesse partido de uma equação do movimento sem a força de Kelvin aqui, e tivesse considerado um tensor diferente, que seria esse cara aqui, a parcela newtoniana, mais esse cara aqui, menos μ0, h² sobre 2, identidade, esse cara seria uma pressão magnética, mais BH, já vimos já que o divergente de menos μ0, h/2, ao quadrado, não sei o que, mais BH dá força de Kelvin, já sabemos que o div desses dois primeiros termos dentro do colchetes para a parcela magnética dão a força de Kelvin, então poderia também ter considerado isso. E somado com as contribuições não simétricas, né, ou seja, assumindo aqui que a força de Kelvin se origina desse divergente, se eu tivesse partido disso, aonde eu teria chegado? Então façam em casa essa averiguação, vai ser ótimo, que vocês vão meio que testar, né, essa aptidão de vocês, essa habilidade de fazer conta com notação inicial. Eu já fiz aqui, já mostrei onde teria chegado. A gente chegaria nisso daqui. Numa equação de evolução para energia cinética, um pouco diferente, no qual eu teria o termo de gravidade solto aqui, sem aquele μ0 div de mh, e no qual as tensões efetivas elas seriam um pouquinho diferentes. Aqui, já considerando a spin equation, eu teria esse termo aqui, μ0 h² sobre 2 identidade, mais μ0 hh, mais a parte simétrica do mh. Vamos comparar com quem era o sigma efetivo para o caso anterior? No caso anterior, ó, o sigma efetivo é esse cara aqui, ó. Sigma newtoniano mais μ0/2 mh mais hm. Bem mais enxuto. No caso em que eu assumo que a força de Kelvin vem do tensor de tensões e não de força de campo, eu tenho um outro sigma efetivo para acoplar com a minha equação de evolução da energia cinética. E tem um termo diferente aqui, que não apareceu como tinha aparecido antes, junto com a gravidade, multiplicando escalarmente o campo de velocidade, que era o μ0 div de mh, aquele cara ali. Então tem uma outra versão, velho. Ou seja, chegaríamos numa versão diferente da equação da energia cinética. E aí você poderia me perguntar, então o que está certo e o que está errado? Vamos chegar lá. Essas questões assim que eu estou tentando colocar para vocês, vocês estão recebendo meio que de bandeja. Assim, um entendimento que eu demorei anos para construir. Essa dúvida, ela está comigo há muito tempo, assim, anos. Né? Qual que é o certo e tal. Hoje eu tenho um entendimento diferente do que eu tinha uns 2 anos atrás em relação a essas questões, tá? E assim,
muita coisa aconteceu para que eu chegasse nesse entendimento diferente. Eu quero, inclusive, ao final dessa exposição aqui de hoje, compartilhar uma historinha bem interessante com vocês, e que ilustra bem assim como é que funciona esse processo de você ir desbravando, assim, sabe, entendimentos dentro desse contexto científico e tal, no qual tem muita novidade assim o tempo inteiro, muitas incertezas, muitas dúvidas e pequenos instantes de vislumbre, de entendimento e que para mim valem assim pela jornada inteira, tá? Bom, continuando o nosso processo dedutivo, se a gente tivesse já também considerado ali a força de Kelvin como algo que venha de dentro do tensor de tensões, façam em casa esse teste, né? É bom que vocês treinem um pouco de conta. Você teria chegado na mesma equação a princípio para a evolução da energia interna. Então olha que legal. Aqui eu tenho ρ d dt menos div de Q mais sigma dot dot grade V. Aqui eu tenho a mesma equação. Essa que está aqui em azul, eu cheguei nela considerando que a força de Kelvin ela vem como uma força de campo. Essa que está aqui, que aparece, primeiramente parece ser igual, eu cheguei por um outro caminho. Só que, a princípio, por mais que essa equação aqui pareça a mesma, o que a gente tem que ver aqui é quem seria o sigma. E eu já adianto para vocês que se eu tivesse considerado a força de Kelvin como uma manifestação tensorial, ou seja, que vem do tensor de tensões, eu teria chegado aqui num sigma diferente para essa equação. Ou seja, chego na mesma equação de evolução para energia interna, tá? Mas com um sigma diferente. Então aqui, para dar um pouco mais de clareza, eu separei aqui caso 1 e caso 2, para a gente meio que investigar e verificar as consequências e organizar aqui o nosso entendimento. Eu acho que é muito importante para o processo de aprendizado de vocês que vocês refaçam tudo isso, tá? Essa coisa de você meio que assim olhar o que o professor fez e entender, que bom que você entendeu, isso é ótimo, é melhor do que não entender. Mas assim, não é suficiente para que você realmente entenda as coisas, né? Eu acho que você entende elas profundamente quando você faz. Quando você tem dúvida, quando você quebra a cabeça, quando você fica confuso, quando você se embanana e volta. Por mais desconfortável que pareça o processo de você estudar e ficar confuso, ele é muito importante, assim, ele é fundamental. Sem ele você não aprende direito assim mesmo. Você fica lá balançando a cabeça e sentindo muito foda, mas se apertar um pouquinho mais não é tão foda assim não. Então, o que eu separei aqui? Caso 1 e caso 2. O caso 1, que é o caso que a gente vem considerando, né, que a gente considerou na última aula, que a força de Kelvin ela vem como uma força de campo. Aqui eu teria a equação do movimento, eu teria um sigma um pouco diferente, aqui eu já meio que escrevi aquela parcela não simétrica, que tem a ver com a vortex viscosity, o epsilon dot, xi menos 2 ômega, já considerando a minha versão da spin equation, que balanceia esse escorregamento com os torques restauradores magnéticos. Então, o termo que eu teria magnético aqui seria μ0 sobre 2 hm menos mh, a parte não simétrica do tensor hm, cujo divergente aqui vai dar aquele μ0 sobre 2 hot de m vetorial h, tá? E aqui a força de Kelvin viria solta. E a minha equação da energia interna teria essa cara, que é a mesma cara para o caso 2, tá? A mesma equação, só que muda o sigma. O sigma, no caso 2, então, ele é um pouco diferente. A equação de evolução não tem aqui do movimento, perdão, não tem aqui a força de Kelvin como força de campo, ela vai vir desse tensor de tensões que é diferentão. Se eu tirar o div desse tensor de tensões aqui, eu vou chegar na mesma versão da equação do movimento que eu teria considerando o div desse tensor somando a força de Kelvin. Então, por uma perspectiva assim da equação do movimento, o caso 1 e o caso 2 dá no mesmo lugar. Mas por uma perspectiva da equação da energia, não dá. E isso, velho, eu demorei muito tempo para descobrir, velho. Eu apanhei, eu me confundi, eu fiquei confuso, eu perdi noites de sono, né? E assim, eu tenho uma historinha para contar sobre isso, a gente vai chegar lá. Bom, então aqui eu teria uma mesma equação da energia interna, mais um novo sigma, tá? Então seria interessante aqui, evidentemente, calcular quem que é o sigma dot dot grade V para os dois casos. Porque parece sigma dot dot grade V nos dois casos, com sigmas diferentes, então vamos calcular. Mais uma questão interessante para você fazer na tua casa. Eu já meio que fiz aqui, já organizei, já fiz no papel, já meio que preparei essa lousa no meu feriado, porque eu já queria ter essa clareza na hora que eu fosse dar essa aula,
para que essa confusão que foi gerada na última aula se dissipasse entre vocês. Eu sinto que quando eu tenho que escrever e falar e pensar e deduzir e tal, que eu às vezes me confundo um pouco, assim, às vezes o discurso fica menos fluido. Então eu sinto que para essas aulas de recapitulação, ter uma lousa meio que pré-pronta antes é muito legal, porque você vai assim, tipo, recapitulando, organizando ideias centrais. Algumas aulas não, algumas aulas é bom assim deduzir mesmo, fazer na hora ali as contas, para vocês meio que verem os termos surgindo, para também não ficar naquele tédio assim, né? Assim, uma das coisas que me encantava muito quando eu estava aprendendo esses assuntos todos, assim, ainda numa condição de aluno de pós-graduação e tal, era ver a dedução assim surgindo na minha frente, saca? Tipo, caralho, ficava emocionado assim e ficava lá horas assim na aula acompanhando. Eu sinto saudades assim disso, né? Mas de vez em quando eu acho que umas aulas tipo essa aqui, em que você meio que chega com a lousa pronta, caso um, caso dois, e você vai só organizando as ideias e o raciocínio, eu acho que é bom também para dar clareza pra gente, tá? Então o caso um eu vou focar um pouco mais nele assim, tá? Até se você observa essa lousa aqui, ó, vamos tirar o zoom. O caso um, opa, perdão. Ele ocupa muito mais espaço da lousa que o caso 2, então eu vou ficar no caso um aqui. Vou dar um zoom maior, vou fazer meio que passo a passo, porque é muita informação. Você olha por um quadro desse, tu fica até meio que desbaratinado, né? Tem alguém aqui me ligando, número desconhecido, não atendo. Deve ser a gente me oferecendo coisa que eu não quero comprar, então não atendo. Vamos lá, caso 1. O caso 1 a gente tem o tensor de tensões, que é o sigma newtoniano, menos PI mais 2μd, 2θd, perdão, dot grade V, mais a componente aqui magnética. Vamos fazer meio que termo a termo, assim. Se tu faz I dot grade V, eu quis fazer esse cara aqui em notação indicial, porque isso vai chegar num caso que é bem clássico pra gente, tá? Você teria aqui o delta AB, A é B, o tensor isotrópico, o I, tensor de identidade, isotrópico de segunda ordem, dot, o gradiente de V. Aqui você vai fazer, então, um produto escalar duplo, né? A escalar é C, B escalar é D. Então eu vou ter aqui delta de crônica era AB, o A escalar é C fica delta AC, B escalar é D fica delta BD. Então tem uma porrada de delta de Kronecker, 3 delta DVD DXC. Então aqui, ó, o que é A vira B e o que é A vira C. Então o que é B vira C. O que é B vira C, mas o que é B também vira D. Então o que é C vira D. Esses 3 deltas de Kronecker que aparecem aqui, pessoal, tu pode já organizar esses caras e colocar como se fosse um só. Isso aqui tu mete logo um delta C, D. Né? Então vai ficar DVC, DXC. Tá vendo que tem D e C no nabla V, né? Então fica um cara só. DVC, DXC, índice igual, teve contração. Isso aqui é div de V. Div de V para a gente é zero porque a gente está usando um material incompressível. Então o I dot grade V vai para o pau. Aí tem o D dot grade V, né? Que é esse cara que aparece aqui. E esse cara eu acho legal a gente quebrar ele em 2 contribuições para dar para a gente entendimento físico dos mecanismos por trás desse camarada aqui. O tensor gradiente de velocidade, eu puxei aqui uma setinha, ele pode ser decomposto numa parcela simétrica e numa parcela antissimétrica. A parcela simétrica, que seria metade do grade de V mais grade de V transposto, eu chamo de tensor taxa de deformação. Ele é simétrico porque o D é igual ao D transposto, ou seja, se eu transponho esse cara aqui, eu vou ter o grade V transposto mais o transposto do transposto, que é o próprio grade V. A mais B é igual a B mais A. A soma não atrapalha em nada, não interfere a ordem. Então esse cara é igual ao seu transposto, essa parte simétrica do grade de V. Mas o grade V, ele também tem uma parte não simétrica, porque, pô, grade V, se tu olha para esse cara aqui, metade grade V mais o transposto, mais metade dele menos o transposto some, porque aqui é mais, aqui é menos, e fica 2 metades que se somam do grade V, que é o próprio grade V. Então é uma forma assim, simples e conveniente de a gente meio que quebrar o tensor gradiente de velocidade numa parcela simétrica e numa parcela antissimétrica. A parcela antissimétrica, que é o tensor W, eu chamo de tensor taxa de rotação. Ele tem a ver com rotação e o D tem a ver com deformação. Se eu aplico um cisalhamento simples num fluido qualquer, que é o melhor tipo de escoamento reológico, se bem que o melhor é difícil falar, mas é o mais clássico, o mais usado, tal, para você entender relação de tensão e deformação e taxa de deformação
em fluidos materiais complexos, o simple shear, esse clássico da mecânica, ele é uma soma de rotação e deformação. Cisalhar é deformar e girar ao mesmo tempo. Então é conveniente para a gente quebrar esses mecanismos nesses dois efeitos, tá? Então aqui eu teria d dot dot grade V, que seria d dot dot d mais w, que seria no fundo d dot dot d. Por quê? Porque d dot dot w é sempre zero. Façam em casa isso para treinar, se você não confia em mim. Mostre que d dot dot w é zero. E por que esse cara é zero? Porque todo produto escalar duplo entre tensores de segunda ordem, no qual um é simétrico e o outro é antissimétrico, esse cara vai se anular. Não confia em mim? Em casa você prova isso daí, pode ser por notação inicial, pode ser abrindo as matrizinhas ali, faz como você quiser, confia em mim, vai dar certo. Esse 2zeta d dot dot d, ele é chamado em muitos contextos de função de dissipação viscosa. Né? Aqui é importante deixar bem claro que eu não estou considerando os mecanismos de compressibilidade. Aquele 2/3 de μ, div de v, identidade e tal, não está sendo aqui considerado. Se eu tiver um material compressível, muda. A minha função de dissipação viscosa ela vai ter mais um termo aqui somando. Mas para o nosso contexto de fluido magnético ele não é relevante porque o nosso material ele não é compressível, ele é líquido, tá? Então essa função aqui é um clássico que aparece, eu vou chamar de φ. Beleza, isso aqui seria a contribuição da parte newtoniana do caso 1 para o termo sigma dot dot grade V que aparece na equação de evolução da energia interna para os dois casos. Agora, lembre que no caso 1, o meu sigma, tem uma outra parcela que é o hm menos mh dot dot grade V. E esse cara, como é que eu vou trabalhar ele assim? Eu vou aqui continuar o cálculo, eu tenho, putz, ficou ruim aqui a forma que eu pus meus parênteses, tá? O sigma dot dot grade V como sendo a função de dissipação viscosa. E aqui eu vou até pegar minha borracha e apagar, mais aquele cara, o μ0 sobre 2, Hn menos mh, dot dot grade de V. Ficou uma porcaria, tudo tremido, mas tá bom, vocês entenderam aqui, tá? Eu só quis mudar de lugar aqui o meu parênteses porque estava zoado da forma que estava. Então esse termo aqui, eu também vou fazer o mesmo tipo de artifício, porque eu acho que ele dá pra gente um entendimento maior assim sobre os mecanismos físicos por trás dessas equações meio esquisitas, né? Se você pega, por exemplo, o tensor, inclusive está errado esse μ0 sobre 2 aqui, o tensor μ0 Hm, que esse cara é um tensor de segunda ordem, é um diático, ele também poderia ser quebrado numa parcela simétrica menos uma parcela antissimétrica. Né? Aqui tem só uma coisa que está, deixa eu ver, não está certíssimo. A parcela simétrica seria μ0 sobre 2, mh mais hm, tanto faz a ordem aqui. A parcela antissimétrica seria μ0 sobre 2, hm menos mh. Se eu faço essa conta, esse mh corta com esse mh aqui, fica μ0 sobre 2, hm mais μ0 sobre 2 hm, que fica μ0 hm. Ou seja, o meu diático, né, μ0 hm, ele também pode ser quebrado numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. E aqui ele está multiplicando dot dot grade de V, que é um cara que também pode ser quebrado numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Olha que interessante. Já vi que a forma que esse cara apareceu aqui, hm menos mh, é a parte antissimétrica. Então, eu tenho um tensor antissimétrico aqui de segunda ordem, dot dot grade V. Aqui, o grade V sendo D mais W, se esse cara é antissimétrico, o produto escalar duplo dele pelo D, que é a parte simétrica do gradiente de velocidade, vai dar zero. Então, em casa, prove aí que μ0 sobre 2, hm menos mh, dot dot D é igual a zero. De tal sorte que vai sobrar só a componente de rotação. Então, o sigma dot dot grade de V, no meu contexto aqui, no caso 1, vai ser a função de dissipação mais μ0 sobre 2, hm menos mh, dot dot W. Vai ter alguma coisa aqui que vai ter a ver com rotação, que vai mudar a energia interna da minha partícula fluida que se movimenta na ação de um campo de temperatura, um campo magnético aplicado, que escoa dentro de uma curva, de um tubo, enfim, que tem a ver com rotação. Bom, se eu fosse fazer o caso 2, que é considerar que a força de Kelvin ela vem do tensor de tensões, aquela parcela da pressão magnética, μ0, h sobre 2, quadrado, I dot dot V,
Grade V seria zero, porque esse cara vai dar o div de V. E sobraria, faça em casa, m0 sobre 2, 2h mais mh mais hm, dot, dot, grade V. Ou seja, sobra um cara bem diferente. Bem diferente. Agora, curte só que doideira. Eu tenho esse sigma dot dot grade V para o caso 2 e tenho meu sigma dot dot grade V para o caso 1, que são nitidamente diferentes. Se eu tivesse, considerando um contexto super paramagnético, em que a magnetização, que é a resposta do material, responda instantaneamente à ação do campo, aqui seria a suscetibilidade magnética, o caso 1 eu teria sigma dot dot grade V simplesmente igual à função dissipação viscosa. E no caso 2 eu teria um cara não nulo a princípio aqui. Ou seja, casos muito diferentes. Qual que está certo, qual que está errado? E aí agora eu vou me permitir contar uma historinha para vocês para tentar responder essa pergunta, assim, porque tem uma história interessante por trás dessa questão, assim, tá? Eu comecei a mexer com fluidos magnéticos em 2009 e, assim, sempre por uma perspectiva isotérmica, tá? Então, assim, a minha ênfase sempre foi o lance do movimento, né? Eu trabalho com simulação de muitos corpos e a gente simula ali nesse contexto as partículas magnéticas, compondo fluido magnético, se movimentando e tal. E assim, quando queria mexer com alguma coisa assim, não discreta, mas contínua, no contexto de CFD, eram sempre problemas não isotérmicos. Assim. Aí, em 2017, eu fui contratado, porque tinha sido aprovado num concurso público para ser professor da Unicamp, da Faculdade de Engenharia Mecânica, para ensinar transferência de calor. Lá a gente tinha Transcal 1 e Transcal 2. Então, assim, eu que não era um cara muito da área térmica, tive que começar a estudar, né, assuntos que eram vinculados à área de transferência de calor para poder ensinar esse assunto. Na UNB, que eu já ministrava, já lecionava aqui antes de ir para a Unicamp, eu trabalhava sempre lecionando tipo, coisas que eram mais da área de mecânicas fluidos 2, né? Lecionei fenômenos de transporte muito tempo, que tinha uma parte térmica ali, então assim, sempre tive um pezinho na área térmica, termodinâmica, transcal, mas nunca assim, de maneira muito focada e assim, menos ainda, pensando em aplicar as questões não isotérmicas para a hidrodinâmica de fluidos magnéticos que eu conhecia. Mas ao chegar na Unicamp e começar a lecionar transcal ali, comecei a estudar transferência de calor e fui me empolgando. Aí eu vi uma dedução, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, assim, isso aqui é as minhas pastas, velho. Sempre que eu preciso achar alguma coisa aqui, tipo, é um sofrimento, assim, porque eu tenho tanta pasta e é muito difícil. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero mostrar para vocês, assim. Eu acho que deve estar, caramba, véio. Onde é que eu ponho as minhas coisas? Acho que é e-books, olha que maravilha, é isso mesmo. Então eu estava estudando Transcal e tal, e a gente usava lá o livro clássico do Encropério, e aí no capítulo 8, que é o capítulo de escoamento interno, eu estava estudando assim correlações de convecção para estimar esses coeficientes de troca de calor entre parede e fluido para um escoamento totalmente desenvolvido num tubo e tal. E eu vi aqui essa dedução que se baseia basicamente nessa ideia que você vai ter um balanço entre um termo de difusão de calor e um termo na verdade, aqui é difusão, e esse termo aqui, de onde que esse cara vem, pelo amor de Deus? Estou tentando lembrar aqui, só um segundinho, galera. E o termo convectivo, o UDTDX, é isso mesmo. Então, convecção de fusão, num contexto de escoamento desenvolvido, é isso mesmo. E aí eu me deparei com essa dedução, que era assim, meio que didática, eu dava isso aqui em sala de aula para aluno de graduação e tal, no qual os caras chegam numa expressão em que eles mostram que para um escoamento laminar totalmente desenvolvido num duto, com condição de fluxo constante pela parede, o teu número de Nusselt baseado no diâmetro, ele é uma constante e vale 4,36. E eu falei, tá, entendi a dedução, nada demais, tem que fazer algumas integrais, numa ação transversal do tubo e tal, coisa bem simples. Falei, cara, será que eu conseguiria aplicar isso para um fluido magnético em algum contexto e tal? E aí fui fazer conta, e aí publiquei esse artigo aqui em 2018, né, inspirado por esses estudos. Assim, estava preparando aula e falei, será que se eu pegasse assim, um escoamento totalmente desenvolvido, num tubo,
fluxo de calor aqui constante, e metesse um ímã aqui, né, com um certo ângulo, θ, em relação ao tubo, e fosse lá, considerando div de V igual a zero, regime permanente, equação do movimento aqui ó, sem considerar a força de Kelvin como uma força de campo, mas indo do sigma, uma equação para energia, né? Aqui já em termos de temperatura. Eu vou chegar nessa equação aqui ainda, tá? Com vocês. Mas tem já o sigma da grade V e tal. E considerando o sigma como sendo a componente newtoniana e a componente magnética, cujo divergente me daria a força de Kelvin, sem considerar aquele outro cara não simétrico, no modelo mais simples, aonde eu chegaria? E aí eu percebi que, considerando isso, e ainda superparamagnetismo, eu teria esse cara aqui, no final, depois de algumas contas, eu consegui chegar numa equação que tem uma correção aqui para o número de Nusselt em função de um parâmetro lambda magnético, que depende da intensidade do campo, da suscetibilidade, de uma velocidade média da vazão, do fluxo de calor na parede, e aqui uma função de θ que depende só desse ângulo do ímã em relação ao tubo. Se tu pega esse cara aqui da equação 19, esse segundo termo que tem a ver com as correções magnéticas e leva para zero, vai sobrar 11 sobre 48 elevado a menos 1, que é o 4,36. Então, assim, eu deduzi uma expressão para calcular um número de Nusselt teórico, que recuperava o caso não magnético, né, quando o termo magnético é para zero, mas que tinha uma correção aqui magnética. E eu fui explorar se aqui faz sentido, se não faz sentido, se isso aqui está certo, se está errado. Matematicamente não tem nenhum erro nas minhas contas, tá? Então eu cheguei e falei, porra, será que tem um mecanismo físico aí que a galera, não sei, não sabe, e que eu poderia propor uma cara para ele? E porque assim, eu sempre tive esse sentimento, com base também nos meus estudos, de que é possível você controlar as taxas de troca de calor de um fluido magnético com uma parede quente aplicando um campo externo. Isso acontece em convecção termomagnética, que é um problema que eu trabalho com ele já há um bom tempo. E assim, algumas simulações, né, tipo de escoamento em tubo, por exemplo, também indicam, se eu pegar um ímã aqui embaixo, eu posso aumentar a taxa de troca de calor e tal. Mas assim, são sempre trabalhos de simulação mais pesados ou de experimentos. E não tem, assim, não tinha, sei lá, uma equaçãozinha bem simplesinha, tipo uma leizinha, saca? Para um caso em regime laminar, desenvolvido e tal, que prevesse algum tipo de efeito. Aí eu fiquei empolgado com isso e escrevi esse artigo aqui para essa revista, que é uma revista, tipo assim, de trabalhos em andamento, né? Mechanics Research Communications, que é uma revista que admite, que aceita trabalhos que não estão ainda consolidados, pronto. Eu tinha muitas dúvidas em relação se isso aqui estava certo, se fazia sentido. Eu falei, vou publicar nessa revista aí para ver se alguém se manifesta e tal. E aí fiz uma análise toda aqui, discuti, fiz assim, para vários ângulos θ, como é que o Nusselt poderia aumentar em função desse parâmetro magnético, ele poderia diminuir ou aumentar. Então, em função de como é que eu colocasse o campo ali, eu poderia tanto aumentar as taxas de troca de calor quanto diminuir, o que na minha cabeça sempre fez muito sentido, porque tem direção essas coisas todas, né? Eu estou agora explorando, junto com o Ciro, aluno meu de doutorado na Unicamp, um problema de convecção magnética, e o que a gente percebe é que se a gente pega o ímã, e lá é um trabalho experimental, se a gente pega um ímã e põe desse lado, a gente aumenta o Nusselt, se põe desse lado, diminui. Então tem essa possibilidade de você tanto piorar quanto melhorar essas taxas de troca de calor, e essa equaçãozinha besta aqui, nessa abordagem, meio que capturou isso, sacou? E eu fiz uma tabelinha do aumento possível para diferentes campos, assim, né? Aqui eu coloquei M0H já em Tesla, então para campos de 0,2 Tesla, que é bem alto, um aumento assim razoável no Nusselt para esse ângulo do ímã. Interpretei aqui, meio que dei uma alombrada, enfim, coloquei algumas ideias assim e mandei para game. Aí, publiquei esse artigo, cara, na semana seguinte, assim, não deu uma semana, velho. Um físico russo me manda um e-mail falando, velho, esse teu artigo aí, tu tá violando a segunda lei da termodinâmica, isso aqui tá errado, esse mecanismo não faz sentido. Como é que você tem alguma coisa ali na equação da energia, se você tem tipo superparamagnetismo, se você tem campo uniforme, porque esse campo também que eu pus aqui é um campo sem gradiente, então não tem força de Kelvin,
né? A equação do movimento é meio que a mesma coisa para o caso não magnético. Se você pega a equação do movimento e assume superparamagnetismo e campo uniforme, tu não tem nada no movimento. Então eu tinha um perfil tipo parabólico, Hagen-Poiseuille, em que eu não tinha nada acontecendo no campo de velocidade, mas eu tinha um sigma dot dot grade V, né, que poderia trazer algum mecanismo na equação da energia que iria perturbar o campo de temperatura e, consequentemente, o Nusselt. E assim, não tem nenhum erro de conta. Aí eu fiquei, caralho, será que eu estou usando uma formulação errada para o tensor de tensões? Fiquei naquela coisa assim. Cara, você recebe um e-mail de um físico russo, eu sou engenheiro mecânico, assim, já rola um pouco daquela síndrome de vira-lata do engenheiro, né, que trabalha com lance mais de física, de achar que os físicos sabem mais que ele. Aí eu fiquei confuso, eu fui estudar, aí eu respondi esse cara, a gente começou a trocar vários e-mails, assim, trocamos uns 10, 12 e-mails, discutindo física mesmo. Né? Tem um plugin que você pode usar no Gmail, e na época eu usava muito o Gmail e tal, para você poder latecar equação no Gmail. Então eu latecava as equações, eu também latecava de volta, me mandou vários artigos para eu ler. A gente teve uma discussão muito legal, assim, né? Muito respeitosa e muito bacana. E esse cara, que eu não vou citar aqui o nome dele, porque... Se bem que vou citar, porque tem um artigo subsequente que eu publiquei no mesmo ano, que é a parte 2 desse artigo, né? Então eu publiquei assim, tipo, Improvements and Additional Discussions, artigo solo, tá? Então, baseado nas discussões que eu tive com esse cara, eu coloquei mais ideias aqui, interpretando de onde esse cara poderia estar vindo e tal, tentando meio que defender a minha teoria ali. Que hoje em dia eu sou um dos caras que mais fico assim desconfiado dela. Não sei se está certo. Matematicamente está certo. Mas eu sinto que eu parti de uma premissa equivocada, que é essa premissa de que a força de Kelvin ela vem do tensor de tensões, tá? Então aqui eu discuto várias questões, inclusive aqui eu agradeço, né, o professor Mikhail Krakov, né, que foi esse físico que me mandou esses e-mails, porque a gente teve várias ideias, várias discussões muito legais que me motivaram a fazer uma parte 2. Então tem umas questões aqui que para mim estão meio que ainda, será? Não sei. Eu quero fazer mais trabalhos de simulação computacional de escoamento de fluido magnético em tubo ou em canal, esquentando ali a parede com outros modelos, para eu entender o que rola, o que não rola e ter mais clareza em relação a isso. Fato é, pessoal, que esses dois artigos aqui, se vocês chegaram até esse ponto desse curso, vocês conseguem já ler eles inteiros e entender tudo. Tá? Então, assim, recomendo que leiam esses artigos porque, independente da teoria estar certa ou errada, ela envolve um monte de ideias muito interessantes no processo dedutivo. Né? Eu, hoje em dia, acredito que o mais adequado seria considerar o caso 1. Então, esse daqui é o que eu vou assumir nesse curso, é o que eu vejo que a galera tem assumido. Tá? Cada vez mais parece que está caindo em desuso essa ideia de você usar a força de Kelvin como algo que venha de um tensor de tensões por esse motivo, porque para o caso do movimento isso não muda em nada, mas para o caso da energia isso gera consequências assim, isso muda as coisas. Então, por exemplo, o simples fato do caso 1 levar a uma resposta final diferente do caso 2 já é um indício de que tem alguma coisa que tem que se fazer uma escolha aqui. O que você vai escolher? Né? Então a gente vai adotar aqui o caso 1. Por quê? Porque eu tenho um sentimento, e não só eu, né? Eu vejo pessoas muito assim experientes na área, de que essa consideração de que a força de Kelvin venha do tensor de tensões, ela pode gerar algumas inconsistências físicas. Né? Esse mecanismo que eu descobri na equação da energia, que altera o número de Nusselt sem mudar o campo de velocidade, ele assim, eu confesso que hoje em dia eu tenho muita dificuldade de justificar ele legal. Pode até ser que ele tenha, que tem alguma coisa ali mesmo, assim, né, de dissipação do termo sigma dot dot grade V e que ele possa se manifestar num contexto super paramagnético, um campo uniforme, mas eu não sei muito bem. Então, pelo sim, pelo não, eu vou adotar aqui com vocês nesse curso o que eu entendo ser a formulação mais moderna para o nosso problema, né, e que tem sido utilizada por algumas pessoas em simulações computacionais
e que tem sido capaz de capturar mecanismos físicos que parecem realmente existir nessa coisa linda que é a hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Então, o que eu vou escrever aqui é que, por agora, vamos pôr assim, por agora, o que a gente vai considerar de equação de evolução da energia interna vai ser isso daqui, ó. Igual a menos div de Q mais o meu sigma dot dot grad V, que no caso 1, ele vai dar esse cara aqui, ó, em azul. Aquele caso que ele é só φ é no caso superparamagnético. Não é o que eu vou considerar. Vou pegar o caso mais geral. Então aqui eu vou ter mais a função de dissipação viscosa. E aqui eu vou ter mais μ0 sobre 2, Hm menos mh, um pouquinho mais μ0 sobre 2, Hm, opa, menos mh, dot dot w. Então, por enquanto, é isso que eu vou considerar. Uma coisa que eu já posso também já adiantar para vocês é que para esse cara aqui, para o Q, a gente vai usar a lei de Fourier, que no fundo é uma proposta constitutiva, pessoal. Eu também desconfio disso também, porque quando mexe com o fluido magnético as coisas meio que mudam. Mas por enquanto a gente vai considerar isso, assim, que o meu fluxo de calor ele vai ser menos K grad T. Aqui, ó, só para a gente dar uma brisada, eu estou assumindo uma condutividade escalar. No caso mais geral, correto, assim, seria eu assumir esse cara como sendo um tensor de segunda ordem, dot grad T. E se eu estou assumindo um meio isotrópico, então o meu K ele poderia ser escrito em termos de uma condutividade, que pode ser função da temperatura e do campo aplicado. Quando você aplica um campo magnético, você muda as propriedades do material, inclusive a condutividade térmica. E esse é um assunto que eu quero muito trabalhar um dia com um aluno bom de mestrado, ou mesmo doutorado, porque é um assunto difícil, de fazer um estudo por meio de simulação de muitos corpos para a gente extrair modelos de condutividade térmica em função do campo e da temperatura e tal, via simulação direta na escala das partículas. Né? Então, se eu tiver esse contexto aqui, que é meio isotrópico, então eu poderia escrever minha condutividade térmica tensorial em termos de uma isotrópico, de um termo escalar, que pode ser função de temperatura do campo, vezes tensor identidade. Se eu assumo isso daqui, então a minha lei de Fourier vai me dar um Q, que vai ser menos um K, que a princípio pode ser função da temperatura e do campo aplicado, e dot grad T vai ser grad T. Então eu vou assumir aqui, a princípio, esse cara escalar, de tal sorte, deixa eu pôr aqui uma nova página, que o meu div menos o div de Q vai ser menos o div de menos K grad de T, e num contexto em que K varia no espaço e tal, porque cada ponto tem uma temperatura diferente, tem um campo diferente e tal, eu teria esse cara como sendo o grad de K escalar grad T mais K laplaciano de T. Então eu teria uma equação da energia a princípio, que seria ρ dE dt igual a grade de K escalar grade T, um modelo já chique de condutividade térmica variável, que eu acho que é top, mais K laplaciano de T, e aqui eu teria mais a função de dissipação viscosa, mais aquele termo muito interessante, que é o Hm menos mh dot dot w. Essa rotação, essa quebra de simetria, essa parcela não simétrica que pode se manifestar e que pode gerar alguma coisa de interessante na equação da energia, assim. Eu acho assim essa equação muito interessante, muito bonita, né? E aí você poderia me perguntar assim, tá, mas calma aí. E essa consideração de você usar a lei de Fourier, que é para condução, para modelar o fluxo de calor, num problema que não é condução. Tem escoamento, tem campo magnético. Isso para mim parece convecção, velho. Não teria uma inconsistência?
E aí, assim, eu vou argumentar aqui com vocês que é a mesma ideia que a gente assume aqui para medir uma viscosidade de um fluido complexo e por meio da lei da viscosidade de Newton. Você pega a lei da viscosidade de Newton, assim, que é para um simple shear, que é a princípio fluido newtoniano, mas você usa essa mesma ideia mais simples para caracterizar respostas constitutivas de materiais mais complexos que vão se movimentar, que vão escoar em regimes mais não lineares. Não tem problema nenhum. Tá? Isso a gente usa com muita frequência. Assim. É que nem você pegar também, sei lá, e usar uma parcela, né, para modelar as tensões efetivas de um material não newtoniano que tem ali uma componente newtoniana ali, um pedacinho dela. Não tem problema esse tipo de hipótese, em inglês a gente chama de assumption. Tá? Agora, um lance que a gente vai ter que trabalhar aqui, e que vai ser o ponto crítico, é como escrever esse cara aqui em termos da temperatura. Então vamos pôr essa pergunta: como escrever Ezinho em termos... Deixa eu pôr a letra de... assim melhor. Em termos da temperatura. Essa é uma pergunta central, importante, fundamental. Por quê? Porque para a gente, num contexto de material não magnético, então, no contexto não magnético, isso aqui, lembre-se que virava esse termo ρ, dE, dt, o que ele virava? ρ, Cp, dt, dt. Por quê? Por aquela ideia de termodinâmica, né? Se eu acrescento calor numa substância pura, esse cara vai tender a expandir, se ele puder fazer isso, e também a aquecer, se ele puder fazer isso, né? E aí eu defino calor específico como a quantidade de calor necessária para esquentar em 1 grau, 1 quilograma de uma substância pura e tal. Então eu uso a ideia de calor específico para sair de energia interna e chegar em temperatura, né? Esse jump aqui, ele vai se dar por meio de relações de estado. Só que, num contexto de material não magnético, o que a gente meio que assume aqui é que, sei lá, a energia interna vai ser uma função de temperatura e pressão, né? E a gente vai linkando também, assim, o resto, entropia específica como uma função de temperatura e pressão. As variáveis de estado termodinâmico que eu uso para construir outras mais elaboradas é temperatura e pressão. Num contexto de fluidos magnéticos, o campo aplicado, né, ele muda as propriedades. Então, aqui, num contexto de fluidos magnéticos, vamos puxar uma setinha aqui, não consegui fazer uma setinha massa. Vamos pôr aqui materiais magnéticos. Pronto, no cantinho. Materiais magnéticos. Isso aqui vai mudar. Aqui, a minha energia interna, ela vai ser função, a princípio, da temperatura. A gente poderia assumir da magnetização e do campo aplicado. Só que esse cara aqui, eu vou assumir que ele é função de H e T, que é a coisa mais razoável. Lembra do modelo de Langevin, que tinha um alfa? Né? Se você pega o modelo de equilíbrio assim, M0, né, um caso de equilíbrio, por exemplo, M0, ele era igual a um valor de saturação que multiplicava uma Langevin de alfa. Alfa é quem? M0, Mzinho de polo da partícula, H sobre KBT. Então o campo e a temperatura, eles sempre aparecem assim como grandezas, né, que vão afetar a magnetização. De tal sorte que a minha energia interna, então, no final, ela vai ser função da temperatura e do campo também. Isso vai mudar a maneira pela qual eu vou ter que sair por aí buscando relações de estado termodinâmico para poder acoplar com essa equação e ter ela escrita em termos de temperatura. E vai aparecer um termo aqui a mais, que é o termo que aparece, e eu já comentei com vocês. Cadê aqui? Vamos achar um dos meus artigos aqui. Biblioteca Pessoal, Papers. Formulação contínua em FHD. O artigo de 64, chamado Ferro-Hydrodynamics, do Norringer e do Rosenzweig. Né? Então, nesse artigo aqui, por exemplo,
Existe uma termodinâmica de materiais magnéticos que eu quero entrar nela na próxima aula. Então a próxima aula vai ser sobre isso, sobre essa termodinâmica, para a gente buscar essas relações de estado e chegar numa equação da energia, que vai ter um termo aqui a mais que o Rosenzweig argumenta, que é esse cara aqui, ó, μ0T dmdt dHdt. Que na minha cabeça, assim, eu acho que esse cara aqui explica vários mecanismos físicos, vários fenômenos que de fato existem na hidrodinâmica de fluidos magnéticos não isotérmicos. Então estamos chegando já na equação da energia. Assim, eu poderia pegar esse curso aqui e continuar. Equação da vorticidade para o fluido magnético, equação da entropia para o fluido magnético, equação de Bernoulli para o fluido magnético. Dá para falar muita coisa. Mas eu acho que assim, o principal é a gente chegar na equação da energia, porque aí, depois disso, a gente vai ter visto já a equação de conservação de massa, a equação do movimento, as formulações constitutivas, as equações que descrevem o potencial magnético e o campo dentro de um meio que conduz ali, as equações de Maxwell no limite magnetostático, a equação de evolução da magnetização, os modelos de equilíbrio e a equação da energia. Com isso, véio, tu faz o que tu quiser, véio. Tu vai ter tipo todo o rolê das equações de balanço e tal, e aí tu pode separar caso a caso, pegar e deduzir a equação da vorticidade a partir da equação do movimento ou Bernoulli. Eu acho que assim, o grosso vai ter assim se encerrado após essa finalização da dedução da equação da energia. Porque quando a gente olha para esse curso aqui, a gente percebe que foi um longo caminho, né? A gente falou sobre também tensões não simétricas, princípio de balanço de momento angular para um fluido magnético. Então, assim, eu estou mega, hiper, ultra satisfeito com o nosso progresso nesse curso, com o caminhar, né, da carruagem, e vamos sentindo assim até onde vai esse curso, porque eu poderia continuar, poderia abrir uma parte 2, vamos falar agora das partículas, dinâmica de Langevin, segunda lei de Newton, como é que eu modelo o torque em cima de uma partícula magnética, né, sair do fluido para a partícula, e falar de dinâmica de Langevin, e de movimento browniano, e de simulação computacional. Mas assim, cara, uma hora a gente tem que acabar os cursos, né? E dar espaço para outras ideias virem também. Então, assim, adianto para vocês que estamos já meio que encerrando esse curso. Está chegando perto do fim, mas temos ainda, assim, alguma lenha para queimar. Então, assim, espero que tenham entendido a aula de hoje, que tenham compreendido essa discussão toda, né, que tenha ficado mais claro para vocês, assim, a última aula, principalmente, e que estejam, assim, conscientes do caminho que a gente percorreu, e do caminho, né, que falta ser percorrido ainda. A aula que vem eu vou então começar a brincar com vocês com essa termodinâmica de materiais magnéticos. Pessoal, gratidão pela companhia virtual, gratidão pela atenção, gratidão pelo tempo, né, disponibilizado para vir aqui assistir uma aula. Eu agradeço assim porque ensinar para mim é uma questão de propósito existencial, de sentido de vida. E saber que eu tenho aqui alunos que vêm às aulas e que assistem, que aprendem, que ficam empolgados, que querem, saca, trabalhar com fluido magnético, para mim, porra, é muito massa, assim, né? E cumpre também essa função de me ajudar a formar os meus alunos também de pesquisa, né? Que vão fazer mestrado comigo, doutorado. Então, deixem aqui seus comentários. Antes de encerrar a aula de hoje, 2 divulgações rápidas. Segunda-feira da semana que vem, dia 18 de outubro, vai ter um seminário espetacular de um amigão meu, assim, que trabalha com simulação de nuvens, cara. É um assunto muito louco. Então ele trabalha com simulação de gotas pequenas e grandes e médias dentro de nuvens. Então é um fenômeno de muitas escalas, é um fenômeno muito complexo. E vai ser, assim, os seminários pelo programa de pós em Ciências Mecânicas, né, da UNB, que eu tenho ajudado a organizar os seminários. Então vai ser esse seminário aqui do Gustavo Abad. Gustavão, esse cara manja muito, assim. Ele trabalha, né, com física da matéria condensada lá na Polônia, na Universidade de Varsóvia. É um cara maravilhoso, assim. Foi da minha banca de doutorado, me fez um monte de pergunta difícil, né, dificultou a minha vida. Maravilhoso. Então segunda-feira que vem às 15 horas eu vou colocar aqui no canal a divulgação, o link, assim. Eu acho, você acha o link, eu acho, se pá,
no canal do PCMec no YouTube. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui a divulgação para a gente mostrar, assim, a gente está já com um canalzinho assim pequeno, que a gente está organizando, começou na pandemia, mas temos depositado assim todos os seminários lá. Então aqui, se você for no YouTube PCMec, você vai ver já um monte de vídeo. Tem palestra que eu dei um tempão atrás, tem palestra da área de sólidos, de compósitos, de materiais, de termodinâmica. Então assim, a gente tem já um monte de vídeo no canal, né? Aqui, acesse o site. Deixa eu ver se eu acho. Mas isso aqui é outra coisa, nada a ver, tudo errado. Eu queria acessar o seminário. Deixa eu ver se eu acho aqui esse programa. Hoje em dia, para tu achar as coisas é difícil, né? Então entra lá, né? Se inscreva. Tem já um monte de vídeo, um monte de seminário que a gente tem colocado lá com regularidade, vídeo institucional, divulgação. E estão abertas as inscrições assim para processo seletivo num programa de pós em Ciências Mecânicas da UNB para mestrado e para doutorado. Se você tiver interesse em fazer comigo um mestrado, um doutorado, quiser trabalhar com fluidos magnéticos e tal, tem aptidão em matemática, em física, em programação, ou assim quer desenvolver melhor, existe um ambiente muito acolhedor, muito agradável de grupo que eu tenho criado com os meus alunos, né, e que tem funcionado muito bem de maneira virtual. A gente está numa fase, assim, eu acho, desse processo de gestão acadêmica na qual eu sinto que chegaremos em modelos meio que híbridos, assim, entre atividades presenciais e atividades remotas. Então, assim, como eu trabalho com simulação computacional, é totalmente possível você morar em São Paulo, no Rio, e fazer comigo um mestrado aqui na UNB. A gente vai ter reuniões semanais pela internet, pelo Teams, pelo Meets, e reunião de grupo, e grupo do WhatsApp, e grupo do Telegram, e fluxo de informação, e servidores para acesso remoto para você usar e rodar simulação, e uma equipe de alunos de graduação, de mestrado, doutorado, que já tem uma formação e um ajuda o outro. É uma coisa muito bacana. Então fique ligado, assim, tá rolando inscrição para o processo seletivo do PCMec, do qual eu faço parte como professor credenciado para orientar alunos em nível de mestrado e doutorado. Está feito o convite, a divulgação. Gratidão pela companhia. Espero vocês no próximo vídeo do canal. É sempre um prazer vir aqui falar com vocês, gravar vídeo, explicar. Tamo junto, é nóis. Um beijo no coração de todos vocês. Arro, meu povo!